Estamos começando mais um BDM, mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal para essa quarta-feira, dia 17 de novembro. O mês de novembro já passou da metade e chegou o fim. Mais uma data FIFA. Tivemos a definição dos grupos das eliminatórias da Copa do Mundo da Europa. Tivemos a definição de quem participa direto da Copa, quem foi direto para a Copa, e de quem vai disputar a repescagem. Essa que vai ser uma das repescagens, na minha opinião, mais difíceis provavelmente na história. Mas isso é assunto mais pra frente, tá? Bom, vou fazer um resumo de como foi meu dia de hoje, tá? Mas antes disso, quero falar uma novidade para vocês. Eu ativei no meu canal a possibilidade de você se tornar um membro do canal, para você me apoiar aqui na minha criação de conteúdos. Durante muito tempo, eu já tinha tido a oportunidade de ativar isso há muito tempo, mas eu não sabia o que oferecer em troca, né? Então, bolei algumas coisas aqui e vou deixar o link aqui embaixo e um card aqui em cima também para você conhecer, né, o que eu posso te oferecer para você apoiar o canal. O valor é totalmente simbólico, o YouTube ainda come uma boa parte desse valor antes de me repassar, mas se você quiser ajudar na criação de conteúdo diário, que é pesado, obviamente, vou ficar muito grato. Se eu não puder, não tem problema, continua deixando like, se inscreve no canal e tudo mais, mas tem uns benefícios bacanas se você quiser me apoiar aqui na criação diária de conteúdo. Se você acha que eu te ajudo, tem lá os benefícios bacanas, inclusive tem a ver também com o Bom Dia Mercado. Fechou? Então tem o link na descrição e tem o link aqui em cima. Bom, vamos lá. Antes da gente começar o Bom Dia Mercado, antes de começar os jogos, eu fui dar uma olhada nas escalações. E as escalações me surpreenderam bastante, porque a maioria das coisas que a gente tinha criado aqui na parte de planejamento foi em cima de, provavelmente, situações de escalação completa. Tá? Por exemplo, a Holanda entrou completa. A Noruega, a gente já sabia que estava sem o Haaland. Mas a Holanda deu padrão no início do jogo para estar back Holanda, mas eu particularmente não senti vontade de entrar a favor, porque a Holanda não precisava vencer e não foi aquela superioridade tão massacrante assim. Sinceramente, eu acabei ficando de fora, tá? Na Finlândia com a França, assim que saiu a escalação da Finlândia, eu comentei tudo isso, tá? Antes de começar os jogos, eu fiz uma postagem aqui no meu Telegram envolvendo todos esses jogos. Então, se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo. Fiz uma postagem envolvendo todos esses jogos, tá aqui, ó. Todos os jogos. Falei sobre a escalação da França, a escalação da Bélgica, a escalação da República Tcheca, enfim, a parte da Bósnia. Isso me ajudou muito a tirar um pouco da frente algumas coisas que eu não precisava. Por exemplo, República Tcheca goleada. Quando eu vi que a República Tcheca queria rodar o elenco inteiro, porque ela já estava classificada de qualquer maneira, mesmo com a vitória de País de Gales, por conta da Nations, eu tirei a República Tcheca, tirei a stream mesmo, nem assisti o jogo da República Tcheca, tá? Então se você me acompanha no Telegram, você viu isso. A Finlândia com a França entrou com uma formação alterada, uma formação mista, e a minha ideia aqui era buscar back França caso a Finlândia não quisesse jogar. E eu acho que até deu algum padrão de superioridade da França, mas não foi um massacre. Também fiquei de fora aqui em relação a match odds e acabei trabalhando os gols, não no tempo total, fui trabalhar no finalzinho, né? A ideia era o seguinte: a Finlândia estava contente com o empate até a Ucrânia fazer o gol. Daí a Ucrânia fez, já estava dando ruim para a Finlândia de qualquer jeito. Mas piorou quando o Benzema entrou e fez 1-0. Isso deixou o jogo muito aberto. A Finlândia foi para cima e eu acabei pegando o limite nesse gol aqui do Mbappé, o 76, tá? Então na Holanda eu não fiz o match odds. Na Holanda eu fiz a mesma coisa no jogo da França, mesma coisa que eu fiz em relação ao mercado de gols. Esperei um gol acontecer no jogo, foi um gol da Holanda. Se tivesse sido da Noruega, a Holanda ia para cima igual louca. Provavelmente eu não iria ter entrado no limite, porque a Noruega não ia querer contra-atacar. Mas como foi da Holanda, a Noruega veio para cima igual louca. A Holanda contra-atacou e foi num gol de contra-ataque que saiu aqui o gol do Depay. Montenegro e Turquia não foi um bom jogo para mim. Aliás, foi um jogo aberto, foi um jogo com muita oportunidade. Eu me expus no mercado de gols, de longa exposição, mas me faltou um gol aqui. Então eu fiquei aberto, não deu para frebetar, porque o terceiro gol acabou saindo aos 60. Né? Então, um gol não, desculpa, faltou 2 gols. Eu entrei no 4,5. Tá? Então não deu para frebetar essa posição aqui. Bósnia e Ucrânia, jogo muito estranho.
Tá? A Bósnia, comentei lá no meu Telegram, entrou com um time completamente modificado. O Dzeko já estava machucado, daí o treinador viu que o time estava eliminado e que resolveu rodar o elenco inteiro. Nem a Pjanic jogou, nem o goleiro titular jogou. Só que foi um time que deu muito trabalho para a Ucrânia. A Ucrânia demorou para marcar o primeiro gol. Foi marcar o primeiro gol aqui com o Zinchenko aos 58 e dali para frente a Ucrânia praticamente implorou para se complicar. Teve muitas situações da Bósnia para gol. Eu acabei pegando um limite nesse jogo muito mais por conta da Bósnia do que pela Ucrânia, mas a Ucrânia acabou marcando no contra-ataque. Então, acabei pegando alguns gols tardios, que me pagou bem, mas entreguei na Turquia e entreguei também um pouco aqui no jogo da Bélgica com o País de Gales, que estava bem animado no final e eu acabei pegando o limite. Acho que foi isso, em relação às eliminatórias da Europa, tá? O Grêmio, eu acho que deu padrão de lei ao time do Bragantino. Deixa eu ver onde está esse jogo. Tá aqui, ó. O Grêmio começou muito bem. O que me complicou aqui foi o final dos jogos da Europa. Ou eu fazia o finalzinho, onde eu aproveitei a oportunidade na Holanda, na França, ou eu olhava o Grêmio. E o Grêmio começou avassalador. Eu até fiz uma simulação de resultado aqui no Globo Esporte. E, cara, na minha simulação, o Grêmio tem que vencer 3 e empatar 2. Na minha simulação. Mas, enfim, aí depende de outros resultados, né? Mas dá uma respirada o Grêmio. Tem que continuar, né? Essa derrota para o América tinha sido muito complicada. O próximo jogo do Grêmio agora é fora de casa contra a Chape e depois fora de casa contra o Bahia. Precisa vencer a Chape e pelo menos empatar com o Bahia. Pelo menos foi a simulação que eu fiz, tá? No jogo do Galo, a gente também tinha aqui uma possibilidade de trabalhar lei ao cap. Eu não sei se eu dei leitura, sinceramente, acabei focando muito mais nas eliminatórias. Não sei se houve leitura aqui, acho que não, acho que foi um jogo bem parelho. País de Gales e Bélgica eu também tinha separado para trabalhar um lei, mas a Bélgica veio com um time misto. Não tive vontade também de fazer nada por lá no Match Odds. E o Brasil e a Argentina vai começar daqui a 10 minutos. Então, fechamos. Deixa eu colocar no dia 17. Eu já vou pedir ajuda de vocês para planejar esse dia extremo de brasileiro, porque hoje vai ser um dia praticamente inteiro de Brasileirão, quarta-feira, dia 17, e tem muito time que não está disputando muita coisa. Eu vou até dar uma puxar aqui também numa outra tela para ver como é que está em relação a pontos por jogo. Eu gosto muito de ver isso no Brasileirão para a gente poder ter uma ideia, tá? Vamos lá, o Cuiabá joga em casa contra o Internacional. O Cuiabá é um dos times que brigam contra o rebaixamento. Inclusive, nas simulações que eu fiz, o Cuiabá vai até o final, ponto a ponto ali com o Grêmio, tá? O Cuiabá, dentro de casa, ele tem uma média de 1,31 pontos por jogo. Isso quer dizer que ele vence 5 jogos em casa apenas. Isso dá uma porcentagem. Quer ver? Eu vou abrir aqui para não falar besteira. Onde é que está a tabela? Isso dá uma porcentagem de 31% de vitórias apenas em casa. Ou seja, é um péssimo mandante, né? E o Internacional fora de casa tem 25% de vitória. Ou seja, péssimo. Qual que é o problema? Como a gente já falou aqui algumas vezes, os times no Brasileirão eles têm um desempenho muito abaixo como visitante. Se você olhar aqui, o melhor visitante é o Galo, tem 50% de aproveitamento apenas. Apenas, né? Porque dentro de casa tem praticamente 90, 88, né? Ou seja, o Brasileirão está nivelado fora de casa por baixo, né? Então o Internacional não é um bom visitante, o Cuiabá não é um bom mandante. A gente teve o primeiro jogo entre eles 0-0. O Inter briga para uma vaga direta na Libertadores, ainda dá, na minha opinião. Se vencer, vai a 50 pontos. E o Cuiabá, como eu falei, briga pelo rebaixamento. Um empate é ruim para o Cuiabá? Não acho, sinceramente. Somar ponto aqui é o mais importante, né? Para o Inter, acho que não é tão interessante assim. Não sai do lugar e corre até o risco, talvez, de perder a vaga para o Fluminense, se o Fluminense vencer. A vaga que eu digo, né, a 7ª colocação. Então, assim, de novo o meu navegador está sem as odds. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se vai. Aí, 2,70 e 2,70. Se for para fazer 19 horas, vai ter 3 jogos ao mesmo tempo. Vou tentar buscar alguma coisa aqui no Leia per Equipe em Campo. Agora, como as cotações estão extremamente iguais,
não faz sentido eu mirar um time. Vou deixar o jogo me levar, a leitura de jogo me mostrar extremamente para leitura, não tem como enviesar nada aqui. Afinal de contas, o Cuiabá é mal em casa e o Inter é mal fora. Então, se for para fazer alguma coisa, vai ser exclusivamente movimentação de mercado. De preferência, se um time começar muito superior ao outro, dando aquele susto no mercado, onde a gente pode ter uma boa movimentação, tá? Santos e Chapecoense. Deixa eu abrir esse jogo aqui em relação a pontos por jogo. O Santos tem 1,63 pontos por jogo dentro de casa e a Chape tem 0,56. A Chape é um péssimo visitante, né? Tem apenas uma vitória. Se a gente colocar isso aqui em porcentagem, fica ainda mais feio. A Chape tem 6% de aproveitamento fora de casa e o Santos em casa tem 44%. Né? Então o Santos leva uma vantagem sim na Vila. O Santos vem com uma derrota nos últimos 5 jogos, que foi contra o Palmeiras, num clássico, né? Dentro de casa, o Santos vem capengando, né? Vence uma, perde, não empata, né? Eu acho que dá pra gente buscar alguma coisa aqui sim, em relação a alguma coisa a favor do Santos. Mas no brasileiro, odds de 1,50 já não me agradam para Atlético, Palmeiras, Flamengo, ainda mais para o Santos, que ainda briga, né? A gente não pode descartar o Santos como uma briga por rebaixamento, ainda briga por rebaixamento. Então, se for trabalhar alguma coisa aqui, gols também é complicado, porque se o Santos fizer 1-0, 2-0, para o Santos está ótimo. O importante para o Santos aqui é pontuar. E a Chapecoense já está rebaixada, né? Então eu acho que eu vou pular esse jogo aqui, é um jogo muito encardido. Ó, os últimos 8 jogos entre Santos e Chape foram menos de 2,5 gols. Vamos pegar esse histórico aqui para ver se foi isso mesmo. 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 0-0. Ixi, tô fora. Nem para mercado de gols eu venho trabalhar isso aqui. América Mineiro e Atlético Goianiense. Esse é um jogo, obviamente, que importa muito mais pro time do Atlético Goianiense do que pro América. Dentro de casa, deixa eu dar uma olhada nos números aqui. O América Mineiro tem vantagem jogando dentro de casa também, tem 44% de aproveitamento em BH e o Atlético Goianiense tem 31% fora de casa. Não é um visitante ruim não, lembra que eu falei que o Brasileirão está nivelado por baixo? 31%, 1/3 praticamente dos jogos ele vence, não é ruim não, é um adversário bem chato fora de casa. E o que a gente tem aqui? Não concordo com essa cotação do América, não. Por mais que o América venha numa toada muito boa, o América vem nos últimos 5 jogos de apenas uma derrota e 4 vitórias. Dentro de casa, o América não perde há muito tempo, pelo que eu estou vendo aqui. Vou até dar uma olhada mais a fundo aqui nos resultados do América. Dentro de casa, a última derrota foi pro Sport. Não foi isso? Foi pro Sport ou pro Bragantino dentro de casa. E o Atlético Goianiense vem de 4 derrotas fora de casa. Olha isso. Perdeu pro Bragantino, perdeu pro Sport, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras. Né? É um jogo que indica menos de 2,5 gols. Um jogo mais difícil para gols. Mas eu tô achando essa odd do América muito baixa. O Atlético Goianiense precisa pontuar. A minha dúvida é o seguinte, precisando pontuar, o cenário vai ser o Atlético Goianiense defensivo, segurando e chamando o América para cima, ou vai ser um Atlético Goianiense indo para cima querendo ganhar? Se for a primeira opção, aí essa odd do América, por mais que na minha cabeça ela esteja errada, ela não vai corrigir. Quem é que vai fazer ler o América com a bola, recuperando a segunda bola o tempo todo? Não faz sentido, né? Pelo menos pro trade não. Agora, se eu tenho um Atlético Goianiense fazendo um jogo franco, se isso aqui se tornar um jogo para gols, imediatamente essa odd do América já passa a não ter tanto valor. Porque se for um jogo de trocação franca, o Atlético Goianiense também é bom fora de casa. Então vai depender muito do que o comportamento do goianiense vai mostrar. E isso vai ser a minha direção para trabalho. Se eu tenho um time completamente recuado, aí eu não vou me envolver, porque já é um jogo difícil para gols, historicamente. Apesar do Atlético Goianiense estar sofrendo bastante gol fora de casa. Mas se for um jogo onde eu tenho um Atlético Goianiense querendo vencer, indo para cima, dando espaço para o América contra-atacar, como fez o Grêmio, aí isso aqui pode ser uma cara de gols.
pra gente poder aproveitar alguma coisa, beleza? Mas por enquanto eu vou deixar esse jogo aqui sobre aviso, tá? Eu vou colocar aqui, ó, América e Goianiense, mas aguardar a postura. Isso não quer dizer que eu vou, obviamente, entrar antes do jogo acontecer, tá? Fortaleza e Ceará, olha esse jogo, que clássico, hein? Dois times que não estão assim tão longe na tabela. O Ceará, eu tenho que fazer aqui a meia-culpa, né? Eu critiquei muito o time do Ceará pela troca que ele fez do Guto Ferreira, que hoje está no Bahia, o Gordiola, que tá dando um jeito no Bahia, o Bahia tá melhorando, tá saindo dessa situação, vamos ver. E contratou o Thiago Nunes. Eu, particularmente, é opinião pessoal, eu não gosto muito do Thiago Nunes, tá? Não gosto dos trabalhos que ele fez, além do trabalho do CAP, mas começou a dar resultado. Se a gente pegar aqui o Ceará, foram uma derrota para o CAP fora de casa, mas venceu o Sport, venceu o Cuiabá, venceu o Fluminense com um homem a menos, isso aí eu sempre gosto de listar, empatou com o Bahia fora de casa, empatou com o Juventude, ou seja, o Ceará já não tem mais chance de queda, praticamente, né? E o Fortaleza, se a gente pegar as últimas partidas do Fortaleza aqui, não tá numa fase muito boa. Sabe quando o time tá muito alto, ele começa a dar uma regredida? Não que o time do Fortaleza não tenha time para estar lá em cima, mas é porque tava muito acima da média, muito, né? A gente comentou isso várias vezes aqui. Dentro de casa, o Fortaleza não perde a 3 jogos, a última derrota foi pro Flamengo, mas no campeonato, o Fortaleza vem de derrota pro Bragantino, 3-0, e olha que o Bragantino ainda tá focado na Sul-Americana. Foi um empate contra o São Paulo em casa, tomando um gol no finalzinho, gol de falta. Perdeu pro Corinthians, num jogo bem truncado, e perdeu pro América Mineiro, ou seja, dentro de casa não vem numa situação tão boa o Fortaleza. E como é um clássico, eu acho que essa odd do Fortaleza pode estar um pouco baixa, tá? Deixa eu dar uma olhada no confronto aqui, ó. Menos de 2,5 gols nos últimos 6 dos 8 jogos. Fortaleza sofreu gols nos últimos 5 jogos consecutivos e não vence a 5. E o Ceará sofreu gol nos últimos 4 jogos consecutivos. Eu acho que eu vou vir para esse jogo buscando alguma coisa em relação a gols. Mas não é para extrapolar 3,5, 4,5, não. Se eu ver que o jogo está me indicando espaços e eu tiver cotação, e pode ser que eu tenha, porque o mercado pode induzir que esse jogo seja mais under, eu posso ter um cenário interessante para trabalhar, talvez 2,5 aqui, 1,5, depende do momento, às vezes até o limite, depende muito do momento, tá? Palmeiras e São Paulo, isso aqui é um jogo dificílimo. Por quê? Deixa eu puxar os números aqui também, porque é interessante o desempenho do São Paulo fora de casa. O Palmeiras dentro de casa tem 2 pontos por jogo de média, e o São Paulo tem 0,94. O Palmeiras vence 63% das suas partidas em casa. Isso quer dizer que ele venceu 10 dos seus 16 jogos disputados em casa. O São Paulo tem um desempenho de 19% fora de casa. Ganhou 3 partidas. É muito fraco, né? Sem falar que existe uma motivação a mais. Mesmo faltando pouco para a final, nessa quarta-feira vão faltar 10 dias para a final da Libertadores. Mas mesmo faltando pouco, o Palmeiras vai fazer de tudo para complicar a vida do São Paulo, que briga contra o rebaixamento. A realidade do São Paulo hoje não é brigar pela vaga na pré-Libertadores, é brigar contra o rebaixamento, principalmente depois da derrota para o Flamengo. Então, eu tenho certeza que o Palmeiras vai dar tudo aqui contra o São Paulo, e esse jogo provavelmente vai ser um jogo bem complicado, tá? Os últimos jogos, o Palmeiras dentro de casa, ele vem de 3 vitórias seguidas. Ele tinha perdido para o Bragantino, venceu o Inter, venceu o Sport, venceu o Atlético Goianiense com goleada. Ele encerrou uma sequência muito boa, na verdade quem encerrou essa sequência positiva foi o Fluminense, com uma virada depois de um golaço do Dudu. O Fluminense encerrou essa sequência de vitória do Palmeiras, que era de 6 jogos. E o São Paulo, a última vitória do São Paulo foi contra o Inter em casa, o Inter que tinha poupado para pegar o Grêmio no Grenal. E venceu também o clássico contra o Corinthians, né? Se a gente pegar aqui o São Paulo como visitante, olha, eu vou ter que puxar na memória aqui qual foi a última vitória do São Paulo como visitante. Deixa eu fazer esse exercício aqui. 1-0 contra o Sport. Exatamente.
1-0 contra o Sport. Nem me lembro quando foi esse jogo. Esse jogo foi no dia 22 de agosto. Faz tempo, hein? Então eu vou... Cara, os últimos jogos entre eles, 8 de 9 jogos foram menos de 2,5 gols. Apesar de eu vir com uma ideia de trabalhar gols, o histórico me diz que é menos de 2,5 gols. E o Palmeiras não perde para o São Paulo há 3 jogos. Com esse mercado aqui ainda indeciso, apesar do Palmeiras estar como favorito, eu vou tentar buscar alguma coisa em lei ao São Paulo. Tá? Isso não quer dizer que eu vou trabalhar lei São Paulo desde o início. Também pode ter uma possibilidade de trabalhar uma correção do Palmeiras, mas aí o Palmeiras tem que começar muito mal. Né? Então, dependendo da postura do Palmeiras, se eu ver o Palmeiras com a bola, segurando, marcando bem, não tomando contra-ataque, eu posso trabalhar alguma coisa em lei São Paulo. Mas isso é só com a leitura de jogo. Tá bom? Por que eu não vou trabalhar gols aqui? Porque se o São Paulo sair na frente, é bem provável que o São Paulo dê uma segurada. O São Paulo precisa pontuar. Tá bom? Historicamente, esse jogo vem sendo um jogo mais complicado para gols. Ó. O último jogo entre eles na Libertadores foi 3-0. De resto, 1-1, 0-0, 2-0, 0-0, 1-1, 1-0, 2-0, 0-0. Então, é mais ou menos isso, tá? Juventude e Fluminense. O Fluminense briga para ainda dá uma vaga direta na Libertadores, apesar da torcida do Fluminense, um núcleo específico da torcida do Fluminense ter xingado o time do Fluminense antes de fazer aquele gol contra o Sport, chamando o time de sem vergonha, sendo que o Fluminense nem tem um elenco tão pomposo assim. O Fluminense está numa campanha muito boa, venceu o Palmeiras agora e já tinha vencido o Flamengo. Então, assim, o Fluminense não faz partidas ruins, pelo contrário, tá? Mesmo com o elenco que tem. E vai jogar contra o Juventude, que tá assim... Cara, o Juventude tá na bacia das almas. O Juventude precisa vencer tudo que vier pela frente. Só empatar não adianta, né? Tem que vencer. O Juventude, dentro de casa, costuma ser muito forte. Deixa eu dar uma olhada nos números aqui para não falar besteira. Juventude dentro de casa tem 38% de aproveitamento. É melhor do que o São Paulo, é melhor do que o Grêmio, é melhor do que o Bahia, né? E o Fluminense fora de casa tem 25% de aproveitamento. Melhor que o São Paulo, Bahia, Sport, enfim. Aquela coisa mediana, nivelada por baixo do brasileiro fora de casa, tá? Os últimos jogos do Juventude vêm de uma vitória contra a Chape, que era esperada, e uma grande vitória contra o Inter. Mas aí fica aquela pulga, né? Foi vitória ou o Inter que entregou? Não sabemos. O fato é que o Juventude não perde há 4 jogos. Tá aqui a informação do SofaScore. 2 empates em casa, uma vitória em casa e uma vitória fora de casa. Já o Fluminense, altos e baixos, né? Venceu o Flamengo, perdeu para o Santos, que disputa rebaixamento. Aí perdeu para o Ceará com um jogador a mais. Aqui foi uma derrota muito feia do Fluminense, tinha que ter pelo menos empatado. Venceu o Sport lá no finalzinho, naquele jogo que a torcida xingou o Fluminense. Aí perdeu para o Grêmio, num jogo também que o Grêmio, na minha opinião, fez um bom jogo, merecia ter vencido. E venceu de virada o Palmeiras aqui, uma grande vitória. Jogo dificílimo. Dificílimo. Dá até para pensar em trabalhar alguma coisa para gols, 1,5 no máximo, mas, cara, o Juventude, se ele fizer um gol, é muito provável que ele se retranque, tá? Então, com o mercado indeciso, eu venho pro Match Odds, né? Para quem não conhece a Betfair, para quem não sabe os termos que eu estou falando, tem o meu curso gratuito aí embaixo, nesse link chamado theoborges.com. Aí você vai entender o que é Match Odds, o que é back, o que é lei. Mas se ficar um jogo realmente bem parelho, eu venho para trabalhar o Match Odds. Provavelmente não lei a pior equipe em campo, tá? E por último, e não menos importante, temos o Flamengo contra o Corinthians. O Galo já venceu o CAP na 32ª rodada. Aliás, a 32ª rodada vai ser contra o Bahia, né? Lá na frente. Venceu já, acho que na próxima rodada. O Galo vai firme em direção ao título. Acho muito, muito improvável que o Flamengo tente alguma coisa aqui e consiga. O Galo teria que fazer muita cagada, né? Pode até vencer algumas, mas teria que empatar outro, desempenho ruim. Acho muito difícil. O Corinthians não vem jogando tão mal quando ele escala bem, quando o Silvinho não quer inventar um Renato Augusto de falso 9, né? Quando ele tem os jogadores à disposição com o Renato Augusto pelo meio, esqueci o nome do outro atacante do Corinthians que veio da China também,
que é muito bom. Mas o Flamengo aqui depende exclusivamente da escalação, né? Se a gente tem se acontecer do Flamengo colocar aquela escalação mista que jogou contra, acho que foi o Bahia, né? Naquela polêmica toda do penal, é uma coisa. O Flamengo jogando contra com o time que entrou contra o São Paulo é outra coisa. Depende do que o Renato vai escolher e tal. Cotações baixas no Brasileiro, geralmente eu evito. Isso aqui para mim não é um jogo para ficar de olho no Match Odds, mas eu vou ficar de olho em gols. Tá? Os últimos jogos entre Corinthians e Flamengo foi mais de 2,5 gols, pelo menos 4 dos 5. Ambas as equipes marcam em quase todos os jogos, né? A gente pode pegar aqui, ó, 3-1 pro Flamengo fora de casa, 2-1 pro Flamengo em casa, 5-1 pro Flamengo fora de casa, 4-1 pro Flamengo em casa. A sequência do Flamengo é muito boa, vem 6 jogos sem perder. Mas eu acho que a gente pode tentar buscar alguma coisa para gols se o Flamengo confirmar uma escalação mais titular, tá? Flamengo e Corinthians. E é isso. Nenhum back. Eu não costumo trabalhar backs no Campeonato Brasileiro. A não ser que fosse um Atlético Mineiro com Juventude, um peso do dinheiro muito bom, um Atlético dando padrão. De resto, eu trabalho muito mais um layer per equipe em campo e mercado de gols, mas no Brasil eu nunca passo. Quando eu vou trabalhar a longa exposição, eu nunca passo de 2,5. Sempre mantendo o pé no chão, porque aqui a gente tem essa mania dos times recuarem. Eu vou deixar aqui uma promoção para vocês da Betfair para essa Sul-Americana. Já temos cotação, super cotação de 20 para ambas as equipes marcarem em CAP e Bragantino. Eu particularmente acho excelente essa entrada para ambas marcam entre CAP e Bragantino, porque são dois times que vão para frente igual louco. O CAP tem uma bola aérea muito boa, o Bragantino também. E contra-ataque nem se fala, né? Então, eu acho que é uma aposta interessante. Se você não tem conta na Betfair, considere se inscrever. Pessoal, a gente se vê. Espero que eu consiga ter te ajudado com o meu planejamento pessoal. Lembrando que isso aqui é um planejamento pessoal, mas se você tiver alguma correção, alguma coisa para acrescentar, a informação das equipes, eu agradeço demais. E a gente se vê. Um abraço.